Oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e iniciaremos o capítulo 5 com histórias em quadrinhos, certo? Página. Bom, trouxe aqui a vocês para começarmos a trabalhar a história em quadrinho, antes de falarmos sobre definição e características, certo? Quero que vocês prestem atenção neste quadrinho aqui da Turma da Mônica, certo? E que observem alguns elementos que são próprios da história em quadrinho, certo? Então vamos lá. Mônica e turma em Chá do Outro Mundo. Bem, meninas, está aberto o nosso chá semanal. E observem que eu tenho algumas palavras que representam sons. Elas são chamadas de onomatopeia, certo? A onomatopeia é uma figura de linguagem que é a representação dos sons. E aqui eu tenho clap clap como a representação do som da palma, certo? De aplausos. E todas elas respondem: "Ê!". Vamos às novidades. Meninas, vocês não vão acreditar. Ti. Isso aqui representa o quê? O som de fofoca, em que elas estão conversando baixinho, certo? Não, a Neide, jura? O Ricardinho foi? Ho. He. Observem como eu tenho a representação também da risada, e de diferentes formas, certo? Então, observem como a risada pode ser representada por ho, ou he. E tudo isto é o que? São figuras de linguagem, certo? E agora, a partir do que nós analisamos, nós conseguimos definir que as histórias em quadrinhos são o quê? Um gênero textual. Por quê? Porque ele informa, certo? Passa a comunicação, certo? Então, por isso as histórias em quadrinhos. A história em quadrinho, ela é um gênero textual. E ela apresenta acontecimentos em uma sequência de quadros, como nós observamos na história da Mônica, certo? Chá do Outro Mundo, em que eu tenho quadrinhos e eles são dispostos na horizontal e me apresentam uma sequência, certo? Histórias que são apresentadas em uma sequência de quadros, certo? E os quadrinhos, eles são lidos da esquerda para a direita, certo? Sempre assim, da esquerda para a direita. Bom, e além disso, nós podemos observar que as cores, elas são importantíssimas, certo? Para a HQ. Por quê? Porque elas vão nos situar, certo? Do ambiente. Por exemplo, aqui eu tenho em tons claros e que eu posso chegar à conclusão de que isto acontece de dia, certo? Então, as cores que são utilizadas, elas vão me mostrar o tempo em que acontece isto. Por exemplo, na página 38, as cores que são usadas no fundo dos quadrinhos da história alternam entre amarelo, azul e rosa. E isso pode me levar a pensar que se passa durante o final da tarde. Então, as cores, elas vão representar, certo? As sensações vão ser complementar com relação às informações que estão sendo dadas no quadrinho. E além das cores, eu também terei as letras. As letras que são empregadas também, elas também vão ser um complemento da história, certo? Daquilo que está sendo exposto, apresentado. E a questão das letras, as letras que são utilizadas, as formas das letras, vai de cada autor também, da forma como ele quer, o que ele quer passar e o que ele quer expressar, certo? Complementando com o que está sendo apresentado nas histórias, certo? Por exemplo, com relação às cores, eu posso ter
um quadrinho em que me é apresentado as cores frias. Quais são as cores frias? Roxo, azul, certo? Azul escuro, que me dá essa ideia, certo? De algo que é frio. Mas também pode representar o quê? Melancolia, tristeza, porque elas geram essas sensações. Assim como, ó, tenho aqui o amarelo empregado no último quadrinho, e o amarelo, ele é o quê? Uma cor quente, certo? E expressa o quê? Alegria, felicidade, entusiasmo. E casa justamente com o que está acontecendo aqui. As meninas, elas estão se divertindo, certo? E importantíssimo, qual é a diferença entre HQ e tirinha? Bom, na HQ nós veremos histórias que são desenvolvidas, ou seja, mais de um núcleo, certo? Desenvolvido nessas histórias. E na tirinha eu terei apenas um núcleo desenvolvido e ele será de forma breve, certo? É por isso que nas histórias em quadrinhos são páginas e páginas de desenvolvimento de histórias, certo? Enquanto na tirinha, comumente nós vemos o quê? Tirinhas com 3 quadrinhos, certo? Bom, temos também os tipos de linguagem e os tipos de balões que são empregados nas histórias em quadrinhos. Bom, agora quero propor a vocês que leiam a HQ da página 38, certo? Então vamos lá interpretar. Observem que essa história ela é somente por imagem. Eu não tenho texto, certo? Eu tenho os balões, mas esses balões eles não possuem o que? Linguagem verbal, só linguagem não verbal, certo? E eu consigo entender perfeitamente o que está sendo informado, a história, somente a partir das imagens, certo? Então vamos ler. A turma em O que fazer com tantas tábuas? Tenho no primeiro quadrinho o Cebolinha e o Cascão com tábuas. E nos quadrinhos em diante, eles começam a dispor as tábuas e pensar o que fazer com aquelas tábuas, certo? O Cebolinha sugere que eles façam um carrinho. O Cascão discorda e sugere que eles façam um navio. Depois o Cebolinha discorda e sugere que eles façam o quê? Uma nave, certo? Um foguete, perdão. Em seguida, o Cascão discorda da ideia e diz que eles devem fazer uma casa na árvore. E assim eles vão discordando e não entram em consenso e cada um vai sugerindo algo diferente. E ao final eles observam que há uma situação em que as tábuas podem ser muito úteis, que é o quê? Como rampa para que o outro colega possa conseguir atravessar a calçada, certo? De um lado para outro, de uma ponta para outra. Então, eu consigo interpretar perfeitamente o que está sendo posto na história a partir somente das imagens. Então, aqui neste quadrinho, eu tenho que uma linguagem não verbal somente. E a linguagem não verbal, ela expressa o quê? Por imagem, expressão facial, sons, certo? Dança e assim sucessivamente. E a linguagem mista, ela é o quê? É a soma, certo? A apresentação. Eu tenho tanto a linguagem não verbal quanto a linguagem verbal. E elas são utilizadas de forma complementar, certo? Lembrando que se eu pegar um texto e colocar uma imagem que eles não tenham contexto e sentido algum juntos, não há como ter a linguagem mista, certo? Então deve ter essa complementação. No quadrinho anterior da Turma da Mônica, certo? Da Mônica e as amigas, Chá de Outro Mundo, eu tenho a linguagem mista. Tenho tanto o diálogo em palavras, certo? Quanto as imagens que representam
o que está acontecendo. E eu tenho também as onomatopeias. E o que são as onomatopeias? A representação de sons. Aqui eu trouxe alguns exemplos, certo? Mas esses exemplos, eles são em inglês, certo? Então, as onomatopeias, os sons representados, eles diferem de uma língua para outra. Por exemplo, o miado do gato em português, ele é representado por miau, certo? Já em português, já em inglês, ele é representado por meow. Ambos são semelhantes, certo? Representam o mesmo som que é o miado do gato, mas eles são traduzidos e pronunciados de forma diferente, certo? Mas eu tenho alguns exemplos em português, como o choro, que seria sniff, sniff. Tenho também o som do beijo, que seria smack. Tenho também splash, que é o som da água, certo? Tenho também tic-tac, que é o som do relógio. E assim como muitos outros sons. E além disso, eu tenho também os tipos de balões. Os balões, eles são importantíssimos nas histórias em quadrinhos, certo? Porque eles complementam, eles expressam o que as personagens estão dizendo, que elas estão sentindo. Então, eu terei balões que vão expressar grito, choro, pensamento, sussurro. Temos aqui alguns exemplos. Temos um balão que representa o grito, espanto, certo? E nós vamos observar como ele vai complementar, ele vai dar ênfase àquela situação que está sendo expressa, certo? Temos também o balão de pensamento, certo? Que ele é desta forma curvada e dá essa ideia de pensamento, certo? Ele complementa, expressa a ideia. Temos também o balão redondo, que representa o diálogo próprio, as personagens falando, certo? Tem o balão que representa o sussurro, que é o balão pontilhado, certo? Tem o balão de choro, que tem um traço ondulado, e assim sucessivamente, certo? Então, observem que aqui no livro de vocês há um balão que está meio que redondo, certo? E ele representa a ideia que está sendo expressa pelas personagens. Eu não tenho a fala, certo? Eu tenho a representação através do que? Das imagens. E além disso, eu também tenho os diferentes quadrinhos, certo? Os tipos de quadrinhos. Bom, e como nós sabemos, os quadrinhos eles vão indicar a sequência de ações. E observem que, por exemplo, na história do O que fazer com tantas tábuas, eu tenho quadrinhos que são regulares, com traços retos, certo? Regulares. Enquanto que neste exemplo que eu trouxe a vocês, eu tenho outros traços e de forma disposta diferente. Tenho aqui um quadro maior e tenho dois quadrinhos dispostos dentro do quadro contando a história, certo? Diferente de como está posto no exemplo da página 38, que eu tenho os quadrinhos sequenciais, cada quadrinho individual, certo? Contando a história, certo? E isto me mostra o quê? Que eu terei duas formas. Eu terei a forma clássica, que é aposta pelo Maurício de Souza, em Turma da Mônica, no exemplo que nós vimos, com traços regulares e retos. E temos a forma despojada, como este exemplo aqui, com traços de acordo com o estilo do autor. Então, a forma despojada, ela é livre, certo? Então, vai de acordo com o que o autor quer expressar, como seria a melhor forma de passar,
de expressar aquilo que está sendo posto pela história, certo? Então, observem que os traços e a forma dos desenhos são diferentes, são mais realistas do que da Turma da Mônica, por exemplo, que tem um traço mais simples e infantil, assim, mais chamativo para o público infantil. Mas lembrando que os quadrinhos, as histórias em quadrinhos, elas são destinadas ao público em geral, certo? E também para aqueles que gostam e se interessam por este gênero. Bom, e com base no que nós acabamos de estudar, proponho a vocês que façam a atividade do livro da página 41 a 44. É isto e até a próxima aula.